Ó, presta atenção. Bora corrigir essa questão aqui ligeiro bala, porque ela é uma questão boa, beleza? O que é que ela vai falar? Os óleos essenciais são compostos naturais extraídos das plantas e usados nas indústrias farmacêuticas e alimentícias por sua propriedade terapêutica e aromáticas. Para extraí-lo é comum, ó, vamos lá. Vamos marcar as coisas aqui, ó. Para extraí-los é comum o uso de hexano. O que é o hexano? Cara, primeiramente, isso aqui é uma classe que a gente chama de hidrocarbonetos. Adivinha o que é hidrocarboneto? É compostos que são formados de hidrogênios e compostos que são formados de carbono. Entendeu? Por exemplo, a tua gasolina. A tua gasolina é um hidrocarboneto. Por quê? Porque ela é o C8H18. Isso aqui é um hidrocarboneto. Coisa que tu precisa saber dos hidrocarbonetos, que isso aqui pode muito facilmente cair no Enem. Os hidrocarbonetos, eles são o quê? Eles são apolares. Eles são apolares. Ou seja, como eles são apolares, eles não se dissolvem em água. Porque a água, olha só, a água, ela é polar, beleza? Gabigol, o que é que significa polar e apolar? Ó, presta atenção. O que é que significa polar? Como é a fórmula da água? A fórmula da água é essa vindo aqui, ó. Essa vindo aqui, ó. O oxigênio, ele tem uma... Ele é negativo, lembra disso. A nível didático, eu vou falar só isso. O oxigênio, ele é negativo. Beleza. Se ele é negativo, ele tem um vetor aqui para cima, certo? Ó, tem um vetor aqui para cima. Ah, Gabriel, por que ele é negativo? Calma, relaxa. O hidrogênio, ele é positivo. O hidrogênio é positivo. E o que significa? Tu percebe que tem um negativo para cima e um positivo aqui embaixo, né? O que são isso? Isso aqui são polos. Polos, pronto. Polo positivo, polo negativo. Por exemplo, tem um ímã. Um ímã, ele é dividido em polo norte e polo sul. Polos, ou seja, são duas coisas distintas uma da outra. Por isso que a água ela é polar. Por quê? Porque ela forma polos. Gabigol, então me explica bem aqui esse negócio da água aqui, ó. Isso daqui, ó, é o que a gente chama de octano, certo? Octano. Por que octano? Porque tem outros carbonos. Octano, beleza? E como é que fica a estrutura dela? Olha só, eu tenho 8 carbonos. Nossa, não vai dar para escrever 8 carbonos. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bora colocar o hidrogênio? Bora. Coloca o hidrogênio, ó. Lembra só que o carbono ele faz 4 ligações, ou seja, o carbono ele é tetravalente. Ou seja, o carbono ele faz 4 ligações. Por exemplo, o carbono ele pode fazer 4 ligações assim, ou ele pode fazer 4 ligações assim, que é 4 ligações, né? Ou ele pode fazer 4 ligações desse jeito, ó. Mas ele sempre tem que fazer 4 ligações. Então, bora colocar o hidrogênio aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá certo? Não tá certo aqui, ó. Presta atenção que esse carbono aqui, ó, ele faz 1, 2, 3, falta uma, né? Para ele, da mesma forma que aqui falta uma. Ou seja, ele é C8, tem 8 carbonos e 18 hidrogênios. Beleza, Gabriel, mas olha só, vamos lá, o que significa? Tu consegue perceber que essa molécula aqui, ela é o que chamamos de simétrica? Simétrica. O que é isso, Gabigol? Simétrica é que é igual. Olha só a água. Tu percebe que a água ela tem um vetor de força aqui para cima, ó, por conta do negativo do oxigênio. O negativo do oxigênio meio que puxa esse vetor para cima. E tu percebe que aqui no octano, quem que vai puxar? Vamos supor, o hidrogênio, puxou para cima, esse daqui já puxa para baixo. E esse daqui puxa para a esquerda, esse daqui puxa para a direita. Aí esse aqui, ó, esse aqui puxa para cima, mas esse aqui puxa para baixo. Então, o vetor dele é zero. Ele é uma molécula simétrica. Ah, Gabigol, então eu entendi. Então quer dizer que apolar significa que não tem polos. Ah, mano, não tá gravando, doido. Vai. Ah, não tá gravando. Então, tu consegue perceber o seguinte. Que uma molécula apolar, ela é uma molécula simétrica, uma molécula igual. E uma molécula polar é uma molécula que tem polos. Olha só esse composto aqui, ó, CH4. O CH4 é o que a gente chama de metano, certo? É tipo do pum da vaca, tá ligado? Isso aqui, a nível didático, ele pode ser feito o biogás, ou seja, isso que pode muito facilmente cair no Enem, assim como já caiu. O cara tá lá, tipo, o cara pega ali as fezes do boi, do cachorro e por aí vai, e ele coloca no biodigestor, porque a partir das fezes de porco, de boi e por aí vai, ele consegue gerar energia.
E essa energia está onde? Está nas ligações. Isso aqui já caiu no simulado. A energia está nas ligações. Ou seja, tu come ali uma fruta, tu come ali uma banana. Por que essa banana vai te dar energia? Porque lá tem ligações dentro dela que vão ser quebradas e vai liberar energia, beleza? Então, olha só. O CH4, como é que é o CH4? Tem um carbono e 4 hidrogênios ao redor dele, ó. 4. Aí eu te pergunto, essa molécula aqui, ela é polar ou apolar? Essa molécula é apolar. Por quê? Porque, olha só, esse hidrogênio aqui, ó, pô, vai para cima, mas esse aqui vai para baixo. Esse aqui vai para a direita, mas esse aqui vai para a esquerda. Então, tu percebe que não tem polos, entendeu? Ao contrário, por exemplo, deixa eu ver. Pronto, outra molécula apolar. O CO2, ó. Esse aqui é o CO2. O oxigênio bota para a direita, mas esse oxigênio também bota para a esquerda. Então, tipo, não tem polos, entendeu? Então, tu consegue perceber o seguinte, que, de fato, as moléculas apolares, elas não têm polos. Positivo, ser negativo. Já as polares, elas vão sim ter polos. Então, vamos lá, ó. Para extraí-los, é comum usar o hexano, que é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto hexano. Sempre que terminar esse ano no final, significa dizer que é um hidrocarboneto. Entendeu? Octano, etileno, entendeu? Um solvente ajuda a separar os óleos essenciais das outras substâncias das plantas. A extração pode ficar ainda mais eficiente se for adicionada ao hexano, que é um hidrocarboneto, uma substância capaz de formar uma mistura homogênea com esse solvente. Mano, o que é isso aí, pô? O que é mistura homogênea? A mistura homogênea, ela é aquela que tu só consegue ver uma fase. Tipo, tu olha ali e fala, mano, aqui só tem uma coisa. Por exemplo, tu tem ali a água. A água é uma mistura homogênea ou heterogênea? Tu olha para a água, tu só vê uma coisa, tu vê uma coisa transparente, então ela é uma mistura homogênea. Aí se eu colocar sal dentro dela, continua sendo uma mistura homogênea, porque tu só tá vendo uma coisa ali, o sal ele se dissolve na água, beleza? Heterogênea seria aquela que tu enxerga mais de uma coisa. Por exemplo, se tu coloca uma água, tu dá aqui um copo d'água, certo? Tu coloca água aqui dentro, e tu coloca óleo, tu coloca gordura. Tu vai perceber que a gordura, ela vai ficar aqui em cima. A gordura vai ficar em cima dela, por conta da densidade. A densidade da gordura, ó, botar o óleo, né? E aqui a água. Tu percebe que tu vai ver duas coisas. Por quê? Porque o óleo, por ser menos denso, ele vai para cima. Então, tu vai perceber o seguinte, tu vai perceber que tu vai ver duas coisas. Se tu vê duas coisas, isso aqui é uma coisa heterogênea. Por exemplo, tu colocar água em uma areia. Tu vai ver duas coisas. A areia vai lá para baixo, por ser mais densa, e a água tu vai ver ali. Então tu vai ver duas coisas, por isso que é heterogênea, beleza? E o que é que ele está perguntando mesmo? Considere que o analista precisa aumentar a eficiência da extração. Ele possui o seguinte, beleza. Qual substância foi utilizada pelo analista? Vamos ver. Ele falou o seguinte, aqui no final, a extração pode ficar ainda mais eficiente se for adicionada ao hexano uma substância capaz de formar uma mistura homogênea com o solvente. Cara, na química existe uma coisa muito interessante, que é o quê? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Ou seja, se tu quer dissolver uma coisa apolar, precisa colocar uma coisa apolar. Se tu quer dissolver uma coisa polar, tu precisa colocar uma coisa polar. Por exemplo, eu quero dissolver água. Tu tem que procurar alguma coisa que seja polar. Eu quero dissolver gordura. Como é que eu vou dissolver gordura? Eu vou dissolver gordura fazendo o quê? Colocando uma coisa que seja apolar. Por exemplo, um óleo. Um óleo dissolve gordura. E aqui, mano, entra também em debate uma questão muito interessante, que é o uso de detergente. Detergente, tipo o sabão, entendeu? Essas coisas aí que tu usa na cozinha. Por quê? Porque o detergente, ele é uma coisa que a gente chama de anfifílico. Eu sempre gosto de ajudar, porque esse anfi aqui, tu percebe que é anfíbio, né? Anfifílico, anfíbio. Por que o nome do anfíbio, ele é anfíbio? Porque esse negócio de anfi, ele é como se fosse duas coisas. Tu pertence a duas coisas, tá ligado? Tipo, o anfíbio, ele é o quê? É um sapo, né? E por que o sapo, ele é um anfíbio? Porque ele tem lá no começo da reprodução dele, da evolução dele e tal, ele precisa da água. Então, a reprodução dele necessita da água. Só que depois ele vai crescendo e tal, girino, essas coisas assim, aí ele vem para a terra. Ou seja, ele tem duas fases, seja na água, seja na terra. E esse anfifílico aqui, do detergente, é que ele pode ser uma molécula apolar, mas ele também pode ser uma molécula polar. Ou seja, por que a gente usa sabão para limpar a panela? Porque lá no sabão ele vai pegar a coisa apolar, no caso a gordura que fica ali, e ele vai se misturar também com a água. Ou seja, ele pega essas duas coisas e junta. Por isso que fica melhor tu lavar uma panela cheia de gordura com sabão, porque o sabão ele vai dissolver a gordura que está na panela e vai misturar com água. Então é tranquilo, beleza? Então,
tu vai procurar nessas moléculas aqui, ó, alguma coisa que seja apolar. Então vamos caçar aqui uma coisa que é apolar. Vamos lá. Ó, essa etilamina, pô, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser, como é que eu posso falar? Ela tem que ser apolar, certo? Então ela tem que ser simétrica, ela tem que ser igual. Tu percebe que essa aqui não é igual, porque tem um nitrogênio bem aqui, ó. E esse nitrogênio ele vai puxar para baixo. Se aqui tivesse um nitrogênio, opa, poderia ser apolar. Poderia, porque não é. Porque tu percebe que vai puxar para baixo, e aqui, ó, vai puxar para baixo também, e não vai ter nada puxando para cima, beleza? Essa daqui, ó, pô, essa daqui não é apolar, porque tem um oxigênio em cima, então só vai puxar para cima, tranquilo? Pô, a letra C, ácido acético. Ó, tem um oxigênio na direita, tem um oxigênio aqui, ó, e por cima. Esse oxigênio vai puxar para cima, esse oxigênio vai para cá, e o vetor, que é o resultante, vai ser bem para cá, ó, para direita. Essa daqui, glicerol. Cara, o glicerol, esse oxigênio vai puxar para cima, esse aqui vai puxar para a esquerda e esse aqui vai puxar para a direita. E aí, como é que fica a situação? Fica difícil, né? Porque não tem nada puxando para baixo. Porque deveria ter oxigênio para baixo também. Ah, Gabigol, e esse tetracloreto de carbono? Ó, tu tem um carbono puxando para cima, tu tem um carbono puxando para a esquerda, tu tem outro puxando para a direita e tu tem outro puxando para baixo. Ah, Gabigol, mas pô, esse carbono aqui, ele não tá para baixo. Ele tá um pouco para a direita. Só que tu consegue perceber o seguinte, que é a visão espacial. Tu vai por eliminação. Pô, esses aqui tudo são iguais. E o único que fica sobrando é o quê? É o 5, entendeu? Então, tu consegue perceber o seguinte, que a resposta correta vai ser esse 5 bem aqui, porque ela é uma molécula apolar, tranquilo? Esse carbono, esse cloro puxa para cima, esse cloro aqui para a esquerda, esse aqui para a direita e esse aqui para baixo. Apesar de o cloro que está embaixo, ele está um pouco voltado para a direita, beleza? Mas a resposta aqui, sem dúvida alguma, é a 5, entendeu? Porque isso aqui é só um ajuste físico da molécula, que não deixa de estar correta a alternativa letra E, beleza?